eu não vou aceitar como uma representante do Botafogo na mídia tradicional de assumir esse discurso aí de una palavra. Não vou deixar. E para os botafoguenses que estão me assistindo, continuamos vivos, firmes na luta pelo brasileiro e pela Libertadores. Coragem, botafoguenses! A pilha, nesse momento, quem gosta de futebol, desde a escola é assim, Pedrosa. Lógico. Tem que aguentar a pilha. A pilha vai chegar e tem que aguentar a pilha. Ainda mais agora, gente, faltam 4 jogos para acabar este campeonato, que sempre no final se torna super emocionante, né? Então, assim, é um campeonato que, pra mim, Pedrosa, desde o início se desenhou que ele ia ser disputado ponto a ponto até o final. Sim. Durante todo o seu caminho foi assim. Eu tava brincando aqui que eu tô vendo o Palmeiras assim, desse jeito, encostando, e é de fato isso. Claro. A gente não tá falando de um ano em que alguém abriu uma vantagem muito larga. Essa distância pro Palmeiras já caiu pra 1 ponto, ficou um tempo assim, depois pra 2, depois pra 4 e volta pra 1. E esse ponto a ponto tá o campeonato inteiro, Pedrosa. Então, é claro que agora, tudo que entra, a energia fica mais à flor da pele, é natural. Cada um vai jogar com a arma que tem, não é isso? Um vão pilhar, os outros vão retrancar, os outros vão jogar pra cima. E aí, até o final, vai ser o ponto a ponto. O negócio é, agora sábado, o Botafogo encontra o Vitória, o Palmeiras encontra o Atlético Goianiense. E depois, na terça-feira, na semana que o Botafogo tem a sua grande final na Libertadores, dia 30 contra o Galo, encontra o Palmeiras no dia 26, na terça-feira. E aí agora, por conta dessa diminuição de pontos neste momento do campeonato, o Palmeiras só depende de si e o Botafogo só depende de si para alguém ser campeão deste campeonato brasileiro. Vamos falar agora deste jogo aqui. Lucas Pedrosa. Sim. Mais uma vez um time escolhe fechar a casa, ficar com os 11, né? Com os 10, né? Que o goleiro não... É, com os 11. No caso do Galo, 10, porque perdeu 1. Dentro da sua área defensiva e tentar segurar a pressão do Botafogo. Foi assim contra o Criciúma no Maracanã, foi assim no primeiro tempo do São Paulo na Libertadores no estádio Newton Santos, foi assim contra o Cuiabá, foi assim agora contra o Galo. Primeiro tempo Penharol. Primeiro tempo Penharol foi assim também. O time adversário, além de ficar naquele ferrolho, ele faz uma catimba, segura a bola, demora pra bater lateral, demora... O que é do jogo do futebol, né? Tá dentro da regra. E aí, o Lucas Pedrosa, o Botafogo, mais uma vez, sentiu uma certa dificuldade de furar esse tipo de bloqueio. Hoje, o que se tem para o botafoguense, na expectativa, é o Arthur Jorge arrumar uma solução para esse momento. Sim. Quando um time joga muito bem, o que acontece no futebol é as pessoas precisam entender o que se tem que fazer para parar aquele time. E todo mundo passou o ano tentando entender como que se faz para parar esse Botafogo, que defensivamente é muito controlado. Aliás, essa dupla de zaga aí, o Bastos e o Barbosa, não tomam gol há muitos jogos. O último, eu acho que foi contra o Palmeiras na Libertadores, foi. E perdem tomando gol. E a parte ofensiva, que sempre foi o seu grande glamour, é o que está parando nas grandes defesas, nos grandes ferrolhos. Mas olha que tristeza. A minha única solução esse ano é ter que confiar em Arthur Jorge. Que eu estou, claro, sendo irônica, porque eu confio muito no treinador Lucas Pedrosa. Hoje, o Botafogo está na mão de uma nova estratégia, ou de uma estratégia de Arthur Jorge. E eu acho isso ótimo, porque eu acho ele um cara corajoso, inteligente e extremamente tático, Pedrosa. Olha, o que eu posso falar para a torcida do Botafogo, pelo que eu vejo dos jogos do Botafogo, até esses que você citou, mais uma vez o Botafogo teve mais de 25 finalizações, mais uma vez o Botafogo conseguiu construir para poder fazer seu gol, mas tem uma estratégia que tem dado certo contra essa equipe e é algo que o Cuiabá e o Criciúma fizeram muito bem, algo que o Vasco não fez, algo que o Atlético, inclusive, a gente comentou aqui segunda ou terça que eu falei assim, eu acho que o Milito tem que trocar a forma de jogar para jogar contra o Botafogo. Que se ele for jogar de peito aberto, ele vai ser massacrado. E ontem, para mim, foi um retrato do jogo que tem que fazer o Atlético Mineiro na final da Libertadores, que é um jogo reativo. Agora, se você for olhar pelo outro lado, eu continuo confiando muito no futebol do Botafogo. O campo e bola mostra a todo momento, por exemplo, o Botafogo não toma gol. Sabe por que o Botafogo não toma gol? Porque fica com a bola. A melhor forma de você se defender é ter a bola. E o Botafogo faz isso muito bem. Então, assim, ontem pra mim não foi falta de criatividade, acho que o Botafogo conseguiu criar oportunidades. Talvez, quando ficou com um a mais, deveria ter alargado mais o campo. Eu senti muita falta de alargar o campo. Toda hora o Thiago Almada tentava construir por dentro, achar o Tiquinho que não fez uma boa partida, conseguia
tentar passes por dentro ali num time do Atlético Mineiro que estava com os 10 jogadores, como você disse, dentro da área, e toda hora o Botafogo tentava construir por dentro, em vez de alargar para poder o quê? Para poder quebrar essas linhas do Atlético, fazer os jogadores de ponta irem marcar no fundo e conseguir espaço. O Botafogo não fez isso. Então, assim, além disso tudo que eu falei, o único ponto que eu tenho que citar aqui é o destempero que o Botafogo teve na final da partida. O Barbosa não era para ter sido expulso da forma que ele foi. Para mim foi uma infantilidade, um destempero total. O Luiz Henrique, a postura do Luiz Henrique ao sair de campo é vergonhosa também, quando ele acaba xingando xingando o repórter e ele ainda vai lá e taca uma garrafinha. O Botafogo perdeu 2 dos seus jogadores mais importantes para uma partida contra o Vitória que vale título de Campeonato Brasileiro, e o que ficou marcado ontem, infelizmente, foi essa imagem aí. Ontem, a gente tinha um cenário numa noite de um time que não jogou absolutamente nada contra o Bahia, mas conseguiu uma virada fora de casa e conseguiu encostar 2 pontos no Botafogo. E outro time é o Palmeiras. Que é o Palmeiras. E outro time que é bem melhor, que joga o melhor futebol, mas que não conseguiu vencer o Atlético Mineiro com -1 e ainda perdeu 2 jogadores importantes. Então, assim, o que a gente fala aqui, eu falo novamente, eu sigo confiando no futebol do Botafogo. Ninguém chega perto de jogar o futebol que o Botafogo joga no Brasil nessa temporada. Mas na reta final, tem que ter mental. Não adianta, tem que ter bagagem. Ah, não é mental. É mental sim, porque o seu atacante tacou uma garrafinha de água depois de empatar um jogo com 1 a mais dentro de campo, ele tá sem mental. O seu zagueiro toma um cartão vermelho no final da partida, um jogo importante pro Botafogo, que era para ter vencido esse adversário, tem que ter mental. E para piorar, é um adversário que o Botafogo vai enfrentar de novo. Acalorou o clima de jogo do dia 30. O Hulk, o Daverson, o Everson saíram falando o quê? Para poder mudar um pouco o jogo mental e tirar esse favoritismo do Botafogo. E, infelizmente, com toda a confiança que eu tenho no futebol do Botafogo, o time mais enfraquecido entre Atlético Mineiro, Palmeiras e Botafogo foi o Botafogo ontem. Não no sentido do futebol, mas sim no sentido geral. O panorama mudou. E aí é o que você exatamente falou, Fernanda. Eu confio numa coisa que se chama Arthur Jorge. O Botafogo no ano passado, que tinha um time pior do que esse ano, o time desse ano é bem melhor, não tinha técnico. O Arthur Jorge é um técnico. Ele fala muito bem na coletiva que ele está ali para poder conhecer e controlar seus jogadores. Ele vai fazer isso da melhor forma possível. Então eu continuo acreditando no Botafogo. Ainda acredito que o Botafogo seja o favorito nas 2 competições. Agora, tem que recalcular a rota. O que o Luiz Henrique fez ontem, que o seu Barbosa fez ontem, não é normal. E talvez foi um ensaio do que se vai entender do Atlético na final, hein, Vene Casagrande? Eu digo assim, todo mundo que acompanha futebol sabe que o Hulk, perto de jogos importantes, ou até depois de jogos, todo mundo brinca que ele gosta muito de falar, né? Inclusive tem memes de Hulk e tal. Ele gosta de inflamar o jogo, não sei se é de cabeça pensada ou não, mas ele gosta de inflamar o jogo falando depois das partidas. E foi isso que ele fez ontem. Ele fala durante também. Durante, antes, depois. Você esqueceu de citar um outro personagem que entrou na mente dos jogadores do Botafogo e pra mim foi um ensaio que vai acontecer na final da Libertadores. Você acha que foi ele que entrou? O Daverson, ele entrou já fazendo isso. Toda hora ele tentava catimbar o jogo e os jogadores do Botafogo... E o que ele conseguiu com a catimba? Pra você dizer que achou que ele entrou na mente? Ele conseguiu tirar o Alexandre Barbosa do sério, ele conseguiu tirar os outros jogadores do sério. Não, foi só o Alexandre. Só? E ele tomou uma cotovelada. O Alexander tomou uma cotovelada dele. Tudo bem, mas olha só... Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu acho que ele... Vocês sabem, eu acho que ele é um super personagem pra essa catimba. Mas eu acho que ontem... Eu acho... Não sei, eu não vi que ele que destemperou tudo. Não, eu não disse isso, que ele fez tudo. Eu disse que ele entrou na mente dos jogadores do Botafogo. E eu acho que sim. Em determinado momento ele conseguiu tirar jogadores do sério. Ou foi só o Hulk? Não foi só o Hulk. Não, eu não falei Eu acho que os jogadores do Atlético Mineiro... fez isso também. Eu acho que eles... fez. E os jogadores do Botafogo sentiram o golpe. Então, esse golpe que vocês estão falando, eu acho que foi naquela saída em que ficou o Everson e o Hulk, e aí eu não tô botando o Daverson nisso, porque eu acho que durante o jogo ele não conseguiu. Quem foi esperto muito ontem foi o Igor Rabelo, que dá uma provocadinha no Barbosa e tá dentro do jogo, e ele que cava o segundo amarelo do Barbosa. Fernandinha, independentemente de qual jogador do Atlético tirou o Botafogo do sério ou não. Eu não coloquei o Daverson como esse personagem ontem, porque eu acho que ontem ele não foi exclusivamente como ele sempre esse cara que sabe levar o jogo na catimba. O futebol em si, o Botafogo jogou o Botafogo fez um bom futebol, só não conseguiu botar a bola na rede. Sim. O que me chamou a atenção de maneira negativa é como os jogadores reagiram durante o jogo. E eu acho até que eles entraram em campo já pressionados por conta do resultado do Palmeiras.
Palmeiras. E isso acabou afetando o psicológico dos jogadores do Botafogo, o que me chamou a atenção de maneira negativa, porque, por exemplo, contra o Penharol, eles não caíram na pressão, eles não caíram em nenhuma catimba, muito pelo contrário, eles conseguiram manter o equilíbrio durante toda a partida e até mesmo durante o intervalo, que na ocasião o John acabou sendo agredido e ali poderia ter acontecido uma confusão. Agora, diante do Atlético Mineiro, me chamou a atenção de maneira negativa por conta disso, porque obviamente o Davidson ia fazer isso, a gente já conhece o personagem Davidson, em determinado momento acho até que ele exagera, a gente romantiza muita coisa que o Davidson faz, o jogador adversário encosta nele, ele faz um drama danado, agora aquilo de fingir que vai chutar, isso faz parte do jogo, mas enfim, todo mundo sabia que o Davidson ia fazer isso, que o Hulk ia fazer isso. Todo mundo sabia que o Atlético Mineiro, depois de ter a expulsão do Rubens, e o Milito foi muito bem, por sinal, porque ele tira o Paulinho e coloca o Igor Rabelo, deixando o time muito atrás, dando a bola pro Botafogo. E não acho que eu feio, acho que foi um personagem importante. Não acho feio, não acho covarde, muito pelo contrário. O Atlético Mineiro, o Milito, ele entendeu o quê? O adversário dele é melhor do que ele. Então é uma estratégia de ele se defender, entre aspas, atacando. Ele deu a bola pro Botafogo, botou a linha lá atrás e acabou dando certo, porque querendo ou não, ele conseguiu um resultado, na minha visão, para o Atlético Mineiro comemorar como se fosse uma vitória. Primeiro, jogando sem torcida. Segundo, com um a menos durante 60 minutos. Também. Cheio de desfalque, poupou um monte de jogador. Então, para o Atlético Mineiro, o resultado foi maravilhoso no Campeonato Brasileiro. Para o Botafogo, nem tanto, obviamente, porque viu o Palmeiras se aproximar dele. Torcida alvinegra, uma ótima noite a todos, uma triste notícia para o torcedor alvinegro, né? Agora aí estamos sendo zoados por todo mundo, né? Torcedores aí de vários clubes falando que o Botafogo vai entregar igual ano passado. E agora, quem vai assumir essa responsabilidade? É o Luiz Henrique? É a diretoria? Quem vai ser? O que vocês acham, torcedor alvinegro? Dá pro Botafogo ganhar esse título do Campeonato Brasileiro? Vai ter mental para isso? Dá pro Botafogo ganhar a Libertadores? Vai ter mental para isso? E agora, como vai ser os jogos daqui para frente? Pra gente ver como o futebol muda. O futebol muda assim, sabe, de uma forma muito rápida. O Botafogo vinha jogando, tava com mental muito bom. Do nada muda tudo. É complicado. O Botafogo tem que colocar a cabeça no lugar. Continuamos sendo líder do Campeonato Brasileiro. Não tem nada perdido e vamos disputar a grande final da Libertadores. Se Deus quiser, vamos voltar para o Rio de Janeiro campeão. Vocês concordam? Então é isso, galera. Inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.